pois que é nas mulheres que eu deposito a minha fé, e elas ensinam e me ensinaram a nunca recriminar uma mulher livre, nunca mais, a nunca me reduzir em feminilidades, nunca mais, a nunca acreditar nas mentiras dos que definem, a nunca calar diante do desamor, pois que é nas mulheres que eu deposito a minha fé, e serão elas a me guiar às trilhas incertas que abrimos juntas. Devoção de Laura Moreira. Boa tarde, eu sou Mariane Lucena, sou do programa de pós-graduação em Estudo de Cultura e Território. Meu orientador é o professor Dernival Venâncio. O título da minha pesquisa se chama Tecendo Fios e Saberes, Experiência das Arpilheiras e as Mulheres Atingidas pela Usina Hidrelétrica de Estreito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à instituição, ao UFT e à banca examinadora no nome da professora Regiane Medeiros, da professora Monize e da professora Idelma, e principalmente ao meu orientador Dernival Venâncio. Como recorte da pesquisa, eu trago os sujeitos que são as mulheres atingidas pela usina hidrelétrica de Estreito. O território é o acampamento Ilha Verde, localizado no norte do estado do Tocantins, no município de Babassulândia. Babassulândia está entre os 12 municípios atingidos pela usina hidrelétrica de Estreito em 2010. Como ferramenta de análise, eu trago as arpilheiras. As arpilheiras são bordadas com apliques tridimensionais, que se originou no Chile. A palavra arpilheira vem de origem espanhola, que significa superfície áspera e espessa, conhecida também como juta ou estopa. As mulheres do Chile bordavam essa tapeçaria, usavam sacos de batata de suas produções e lá elas bordavam seus cotidianos diários. Eu destaco 4 momentos importantes que a arpilheira tomou novas dimensões na conjuntura política do Chile. O primeiro é durante a ditadura militar de Augusto Pinochet, nos anos de 1973 e 1990, em que as arpilheiras tomam um novo caráter e agora político. As mulheres passam a não só bordar seus cotidianos na agricultura, mas sim sobre os presos e desaparecimentos políticos que vivia o Chile na época. O segundo momento é por meio da Igreja Católica, em que o Vicariato da Solidariedade potencializa esse trabalho com as mulheres por meio da ferramenta das arpilheiras, ou seja, das tapeçarias. Diante disso, também temos os trabalhos da Violeta Parra, que contribuiu para a visibilidade das arpilheiras em todo o mundo. No terceiro momento, temos uma análise de como as arpilheiras chilenas chegou até o Brasil. Em 2008, pelos trabalhos da Roberta Bacic, uma das pesquisadoras das arpilheiras, apresentava esse trabalho na Irlanda do Norte. Lá ela conhece uma militante do MAB chamada Esther Vital. Nessas trocas de experiências, Esther Vital aprende sobre o processo das arpilheiras e compartilha essas experiências por alguns anos. Lá em 2010, ela retorna para o Brasil, ela compartilha essa experiência com o coletivo de mulheres do MAB. O MAB, lá nos meados de 2010, já pensava em fazer um coletivo fixo das mulheres atingidas por barragem. Também ocorre o seletivo do edital Marcas da Memória, em que o projeto das arpilheiras é selecionado e com ele uma metodologia para se pensar uma perspectiva de educação popular, a questão de multiplicação de saberes. Com isso, ocorre várias oficinas em vários territórios atingidos por barragem. Inclusive, é nesse processo que eu conheço a experiência das arpilheiras no ano de 2014 no acampamento Ilha Verde. Como quarto momento, eu destaco justamente o ano de 2014, o ano de 2016 e o ano de 2019. Em 2014, eu conheço a experiência das arpilheiras e passo a pensar futuramente em um projeto das arpilheiras. No ano de 2016, eu sou facilitadora desse processo, eu aprendo junto com as mulheres a questão do bordado das arpilheiras. Em 2018, eu vou pensar o projeto das arpilheiras não só como uma questão prática, mas também como uma questão epistêmica. Como Paulo Freire fala, a reflexão e prática surge a praxis. Eu vou pensar as arpilheiras a partir de uma epistemologia do Sul. A epistemologia do Sul, de acordo com o pensamento de Boaventura de Souza Santos, trata-se de uma visão epistemológica de um Sul geográfico, entendidos como uma visão metafórica,
em que o mundo está dividido por uma linha abissal que divide o norte e o sul. No norte estão os conhecimentos ditos hegemônicos, as ciências clássicas, a sociologia, a filosofia, as ciências humanas e as ciências exatas. No sul estão os conhecimentos ditos do senso comum, como a magia, ritos. São conhecimentos produzidos por grupos marginalizados ou ditos os oprimidos. Compreendemos como sul global como colonial. Quando mencionamos o termo colonialismo, estamos nos remetendo não só aos países que passaram pelo processo de colonização, mas também estamos nos remetendo a uma ciência dito hegemônica, ou seja, colonialista. O nosso desafio aqui é construir uma epistemologia feminista do sul das mulheres atingidas por barragem. Como objetivo, investigo o processo de bordado das arpilheiras, identificando as experiências sociais ausentes e emergentes das mulheres atingidas pela usina hidrelétrica de Estreito. Experiências sociais é um conceito baseado em Walter Benjamin, em que ele fala que a todo momento estamos produzindo experiências sociais, embora essas experiências sociais estão sendo desperdiçadas a todo momento. Para romper com o desperdício de experiência social, Boaventura propõe uma razão cosmopolita, baseada nos princípios de uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. A sociologia das ausências é um conjunto de inexistências produzido pela ciência dita hegemônica. Como eu mencionei anteriormente, são os conhecimentos produzidos pelos grupos oprimidos ou marginalizados. A sociologia das emergências é um conceito baseado pelo filósofo Ernest Bloch, que ele vai dizer que é a teoria do ainda não ou do não, ou seja, são conceitos negligenciados pela filosofia ocidental. E o Ernest Bloch vai dizer que o ainda não ou não é a ideia de novas possibilidades, de futuros possíveis, ou seja, então, quando falamos em sociologia das emergências, estamos nos remetendo às expectativas legítimas que são apontados novos caminhos para se pensar uma pesquisa emancipatória, no nosso caso, uma pesquisa pós-abissal. Metodologia. Trago a metodologia da pesquisa participante, baseada na perspectiva freiriana e também na perspectiva de Carlos Brandão, que ele vai pensar a pesquisa participante a partir da desconstrução da relação hierárquica entre sujeito e objeto. Entendemos nessa pesquisa como pesquisadores pesquisando como sujeitos da pesquisa, ou seja, ambos produzem conhecimento, embora que de forma diferente, ambos são produtores de saberes. Respeitando o requisito da pesquisa participante, a articulação da oficina de arpilheira foi pensada a partir dos espaços das mulheres atingidas. Escolhemos o Encontro de Mulheres do Cerrado, organizado pela CPT, no ano de 2019. No meio da articulação surgiu várias falas, ressaltando a fala da liderança do acampamento Ilha Verde, que ela fala o seguinte: sobre a maior violência que eu já sofri, sem dúvida, foi a barragem de Estreito. Sobre a maior violência que sofro é de não colher o que eu plantei. A partir desta fala, ocorreu uma abertura nesse estudo para pensar a metodologia da pesquisação. Embora alguns teóricos compreendam que ambas as pesquisas participante e ação são iguais, o sociólogo Michel Thiolan define o seguinte, que há vários tipos de pesquisação e há vários tipos de pesquisa participante, embora a pesquisação é uma forma de pesquisa participante, mas nem toda pesquisa participante são pesquisação. Então, a nossa ação foi pensada a partir da construção da narrativa coletiva contra a empresa SESC, que é o Consórcio Estreito Energia, exigindo então o reconhecimento dos direitos do território da população atingida por barragem. A proposta da nossa ação era dar visibilidade à mensagem que foi dita pela liderança do acampamento Ilha Verde, que foi sintetizada pelo direito de plantar, colher e comer. A ideia era dar visibilidade por meio de cartões postais, que foram impressos 2.000 cartões enviados para as empresas que compõem o Consórcio Estreito Energia. Entre elas temos a Engie, a Vale, a Alcoa e a Intersetmet. A inspiração para a arpilheira do acampamento Ilha Verde teve como base esse mesmo discurso, na luta pelo território, inserido a palavra mulheres, demonstrando o protagonismo feminino do acampamento. A estrutura desse trabalho foi pensada a partir de uma linguagem da costura e do bordado. O primeiro capítulo ficou cortando a estopa, delimitando a pesquisa, com a ideia de delimitar todas
toda a pesquisa. Capítulo 2, buscando cores e fios, tecendo a trajetória das arpilheiras. O terceiro capítulo, entre fios e retalhos, as narrativas que se teceram das mulheres atingidas por barragem. Aqui eu trago todas as narrativas das mulheres atingidas, destacando a narrativa de 6 mulheres, contando todos os seus processos de implementação da barragem, de luta contra a barragem e principalmente analisando por meio das categorias de análise capitalismo, colonialismo, patriarcado e racismo. Por fim, temos o quarto capítulo, tecendo fios e saberes, oficina de arpilheiras do acampamento Ilha Verde. Aqui eu identifico 4 ausências que foram percebidas no processo da oficina de arpilheira. A primeira ausência é o não reconhecimento como atingida por barragem, partindo de uma concepção patrimonialista, em que Weiner aborda essa questão, em que a questão da terra, da propriedade da terra, as mulheres não são proprietárias da terra por questões históricas. E outra concepção hídrica que é atingido é o inundado. O segundo é o não reconhecimento dos trabalhos produtivos das mulheres, ou seja, a falta de vínculo produtivo, como carteira profissional, como na pesca, as mulheres não conseguiram ser indenizadas. O outro fator é o terceiro, a terceira ausência, o não reconhecimento dos trabalhos reprodutivos. As empresas não reconheceram os trabalhos produtivos, ao menos mencionar os trabalhos reprodutivos das mulheres. Silva Friedrich analisa essa questão por uma via marxista, em que ela entende que o trabalho reprodutivo das mulheres é o pilar que sustenta o capitalismo até os dias atuais. Por fim, temos o epistemicídio. O epistemicídio é um processo de desaparecimento de saberes. Penso isso a partir de uma perspectiva do ecofeminismo e a outra perspectiva do processo de desterritorialização das mulheres, que é uma tentativa do capital para que corpos e mentes das mulheres ocorra o processo de desaparecimento. Silva Friedrich fala desse processo a partir do seu livro Caliban e a Bruxa, em que ela fala: as fogueiras não queimavam apenas os corpos das mulheres, ditas bruxas, também queimava todo o universo de relações sociais, esses que foram a base do poder social das mulheres, saberes transmitidos de mães para a filha ao longo de gerações, os saberes das ervas, entre outros. Para substituir todas essas ausências que acabamos de mencionar, vamos pensar a ecologia de saberes. A ecologia dos saberes são saberes produzidos na luta. Então, temos o primeiro, que é o próprio reconhecimento de ser uma mulher atingida. É um processo de educação popular em que elas aprendem na luta o que é ser uma mulher atingida. Entendemos aqui como a ecologia de saberes. O segundo é o reconhecimento dos seus trabalhos, ditos produtivos. O terceiro é o reconhecimento por meio de suas temporalidades. As mulheres não reconhecem seus trabalhos reprodutivos por questões históricas, como mencionamos anteriormente. Então, por meio da oficina de bordados, entendemos o tempo da mulher e o tempo do homem, que retratam isso na questão da dissertação. Por meio do quarto capítulo, temos o epistemicídio. Identifico que um dos processos do epistemicídio das mulheres atingidas é o processo de desterritorialização. Então, principalmente pelo processo de desterritorialização, que temos a perca do potencial pesqueiro, a proibição de plantação nas vazantes com os novos territórios, no caso o acampamento Ilha Verde, as mulheres aprendem nova forma de produzir. Então, vem as produções entendidas aqui como anticapitalistas, que são as produções nos seus quintais produtivos, as hortas agroecológicas, que é uma reconstrução desse epistemicídio. E, por fim, eu trago as emergências das mulheres atingidas. Bom, identifico que as emergências das mulheres atingidas está claramente nos bordados das arpilheiras. Então, o MAB entende que bordar é um ato político. Nos trabalhos de Moniz e Busquets, ela vai entender esse processo de emergência a partir dos corpos das mulheres atingidas pela usina hidrelétrica de Belo Monte, em que ela vai entender por meio dos processos de violência sexual, de abuso, entre outros. Nesse trabalho eu vou pensar a partir do corpo, porque quando a gente pensa em realizar uma epistemologia feminista do Sul, a gente não pode negligenciar o corpo, porque é por meio do corpo que passa todos os processos de luta. Em que Santos define que esse processo é que no corpo mobiliza todas as diferentes capacidades de luta, em diferentes momentos da luta, ou seja, os corpos estão em todos os momentos de luta. Então, não podemos negligenciar o corpo.
Bom, aqui eu identifico o corpo a partir de uma perspectiva do ecofeminismo. Segundo a ecofeminista Maria Mies, ela vai dizer que as mulheres observaram e estudaram as mudanças dos seus corpos e adquiriram ao longo da história um válido acervo de conhecimentos empíricos sobre forças produtivas dos seus próprios corpos. Então eu entendo que a partir das mãos das mulheres atingidas, elas costuram, elas manuseiam suas redes de pesca, preparam as plantas de mandioca, colhe, prepara a farinha, descasca, trituram, torra. São essas mesmas mãos que separam a semente boa e a semente ruim, e que a boa é guardada para a próxima plantação. Então, ao tecer, ao bordar, ao adubar a terra, ao semear, esses processos de atividades manuais é o mesmo que tecer novas possibilidades. Por fim, identifico que são nos meios dos espaços seguros que as emergências se sobressaem, ou seja, por meio do discurso seguro da liderança Valderice, em que ela fala pelo direito de plantar, colher e comer, no encontro de mulheres do Cerrado, que essas emergências surgiram e foram possível bordar as arpilheiras das mulheres do acampamento Ilha Verde. Bom, como arremate final, mediante as arpilheiras é possível perceber uma linguagem de resistência das mulheres atingidas e é por meio dos bordados, da costura e dos trabalhos manuais que essas mulheres emergem os seus direitos de reconhecimento e o próprio conceito de ser atingida. Então, o discurso pelo direito de plantar, colher e comer foi dito até o último dia da ocupação do território. Agradeço às mulheres atingidas por barragem que teceram comigo esta pesquisa. Agradeço, em especial, às mulheres do acampamento Ilha Verde, em nome de Valderice, Shirlene, Aparecida, Joana, Pedrina, Cleonice, Janete, Anaídes, Tereza, Irene, Marlúcia, Sidlene, a todas as mulheres do acampamento Dom Bosco, em especial Dona Aldeni, Rosemary, Caiane, Jaciara, e as mulheres do reassentamento Mirindiba, em especial a Maria da Ilha, Raquel, Natália, Ananda, Vanessa, Maísa. Sem elas e muitas outras que não foram citadas, eu não conseguiria fazer essa pesquisa. E o meu muito obrigado a todos que estão me assistindo.